Tu conhece alguém quando utiliza inteligência artificial, algum chat, ele simplesmente coloca, faz um site para mim, monta uma apresentação para mim, analisa isso aqui e sempre pega um prompt de um guru na internet, simplesmente joga o prompt e acha que tá balando na internet, que tá mandando muito bem na inteligência artificial? Pois é, tem um jeito muito melhor de utilizar a inteligência artificial e eu vou te mostrar isso aqui nesse vídeo. Se você é uma dessas pessoas que utiliza dessa forma, tá tudo bem, relaxa que agora tu vai entender um pouco melhor como funciona e como vai facilitar a tua vida. Fica aqui que eu vou te mostrar. Bom, então vamos lá. Eu montei uma pequena apresentação, tá, pra gente falar aqui sobre o tema, pra gente discorrer, que eu chamei aqui o cérebro do projeto. E vamos lá, primeiro eu vou abordar bastante nesse canal aqui sobre o Claude, tá? Então, eventualmente a gente pode trazer conteúdo da OpenAI, do Gemini e outras plataformas, mas por enquanto eu vou abordar o Claude, tá bom? Primeiro, você vai ter que baixar o Claude, obviamente, vai ter que assinar, não tem como fugir, ficar nessa de utilizar só AI grátis, ela não vai resolver muito, ela sempre faz algumas coisinhas, é legal, já ajuda, mas para dar um próximo passo, para de fato conseguir trabalhar com inteligência artificial, você vai ter que assinar. Infelizmente, token não é barato, gasta muito, então tem que assinar. Vamos lá, você baixou o Claude e... esqueci de falar que nessa plataforma, nessa apresentação, a gente vai construir uma plataforma, tá? Bem simplesinha, eu inventei aqui, é um negócio totalmente inventado para o vídeo, tá? Fins educativos. Então, eu chamei ela de Prato, essa plataforma, e é basicamente uma plataforma onde a nutricionista, ela passa as dietas para os pacientes dela, exercícios, e os pacientes inserem lá no app, vão ter um app que eles inserem todo esse, tudo que eles comeram, todos os exercícios que fizeram, para poder acompanhar com a nutricionista. Então eles vão ter todos os dashboards, etc. E isso aqui a gente não vai fazer exatamente a plataforma aqui, que levaria um pouco mais de tempo, mas para o que eu quero mostrar para vocês, já basta. A gente vai fazer uma landing page com uma proposta de venda dessa plataforma do zero. Vocês vão ver como é fácil. Bom, primeiro a gente precisa dar um cérebro para o Claude. O que eu quero dizer como dar um cérebro? Eu preciso entregar conteúdo para ele. Sabe aquele contexto que a gente sempre fala no prompt? Tem que dar o contexto, tem que escrever assim, assado. Você tem que fazer toda uma cerimônia para conseguir executar melhor o teu prompt ali e ele responder melhor. Tem um jeito um pouquinho mais fácil, que fica um pouquinho mais passo a passo, fica mais organizado, mais cadenciado e depois você não precisa nem mais fazer. Vou mostrar como é que é. Você vai abrir teu Claude, especialmente, eu vou falar o jeito que eu uso, tá? Tem outras formas, dá para usar o coworking, mas eu vou aqui nesse botãozinho, ó, Cloud Code. E eu uso pelo app mesmo, tá, pessoal? Dá para usar pelo terminal, que é um negócio, sabe aquela tela preta de desenvolvedores que a galera fica programando? Dá para usar por lá. Mas eu costumo usar por aqui. Eu abro uma nova sessão e ele tem uma opção de você escolher a pasta. Isso aqui é onde ele vai trabalhar, onde você vai dar permissão para o Claude criar arquivo, ler arquivos, modificar arquivos, e ele vai ficar trabalhando lá. Simplesmente vou entrar aqui e eu vou criar uma nova pasta. Então vou chamar a pasta de prato, certo? Criei a pasta, ele já está com acesso, tá vendo aqui embaixo o prato, e a partir de agora a gente vai começar a conversar com o Claude e explicar o que a gente quer fazer, qual que é o nosso projeto. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem a importância disso, a importância de a gente fazer isso, eu até criei uma analogia aqui que é uma IA sem contexto, é como se fosse um gênio no primeiro dia de trabalho. Ele é muito inteligente, mas se você não passar esse contexto inicial, que é o que a gente vai passar agora sobre a plataforma, aqui dentro dessa pasta, ele não vai servir muito, ele não vai te ajudar tanto. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai criar uma memória para ele, a gente vai começar a criar essa base. Para criar essa base, eu vou simplesmente começar um texto aqui. Aqui eu deixei um exemplo até curto, tá? Eu costumo escrever pra caramba nesse momento. É um texto, às vezes eu escrevo mais de uma página, 2 páginas ali de um documento gigante, explicando tudo que eu pensei na plataforma. Eu quero tal feature, eu quero essa, eu quero aquela, e não precisa estar tão organizado. A IA vai entender teu texto. Então, puta, eu esqueci um negócio lá no início do cadastro. Simplesmente abre dá um espacinho ali e coloca, esqueci, no cadastro dava para ter isso aqui também. Ela vai entender. Então você escreve tudo e a gente vai utilizar depois essa skill aqui que eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela daqui para frente, que é a skill de brainstorm.
que essa skill faz? Ó, primeiro, eu escrevi aqui, tá? Bem resumidamente, para apresentação, que é um app de nutrição, que ela monta um plano de dieta, tudo aquilo que eu já falei para vocês, e pedi especificamente para ele chamar a skill de brainstorm. Essa skill é uma skill do próprio Claude. Depois eu vou ensinar para vocês como instalar essa skill, que vai facilitar muito a vida. O que ela faz? Ela começa a te fazer um monte de pergunta. Então ela entende aquele texto inicial e ela começa a perguntar umas coisas que você nem pensou. E se o paciente furar a dieta? E se ele mandar foto numa pizza? E se a nutricionista esquecer de registrar? Ele começa a mandar um monte de e se e até umas decisões mais técnicas. Você pretende que isso aí vire um app para Apple ou para Android, ou vai ser um site? Você quer que isso vá para o caminho A ou caminho B? Ele vai te dando um monte de opções e você vai só clicando. Ele sempre faz uma pergunta e normalmente ele coloca 3 opções de resposta ou uma personalizada. Caso ele não tenha previsto uma das possíveis respostas sua, você tem a opção de colocar o que você quiser. Então eu coloquei, eu já fiquei aqui para vocês terem noção, eu já fiquei 3 horas respondendo pergunta, sem brincadeira, 3 horas respondendo pergunta dessa skill de brainstorm para montar um documento. Então ele começa, como eu falei, ó, ele vai enchendo um monte de coisa. E o que acontece? O contexto da conversa, porque a conversa toda também é contexto, também está na memória, além da pasta, além de todos os arquivos. A conversa com o Cláudio também está registrada. Então começa a subir contexto, subir. Quando você já respondeu muita pergunta, eu costumo pedir para ele fechar um arquivo. Eu esqueci desse slide. Fica uma bagunça do caramba, porque tem todas as perguntas, tem as possíveis respostas que ele mesmo jogou na conversa, isso tudo tá lá misturado. Então fica muito contexto. O que eu faço? Eu peço para ele fechar um PRD. O PRD é uma forma de você resumir todo o conteúdo, tá? É uma forma ali de você entregar para a IA. Na verdade, não chega nem a ser resumido, é um negócio bem completo mesmo. Tudo que foi definido, todas as decisões de produto que você tem. Então eu peço esse PRD, se simplesmente você escrever PRD, ele sabe o que fazer. E peço isso em Markdown. O que é Markdown? É simplesmente um formato de escrever, tá? Então, o Markdown, ele é basicamente o seguinte. Você coloca, sei lá, asterisco e um texto, ou então, aqui como está aqui, ó, hashtag e um texto do lado, o próprio IA entende que aquilo ali é um título, que é uma seção. Então, o Markdown é nada mais que uma forma que ele escreve para ele organizar melhor um texto bruto, que é só um texto, não tem formatação, não tem nada. Quando é um Markdown, ele simula a formatação apenas com alguns códigozinhos ali no meio. A própria IA vai fazer isso, você não precisa nem ler exatamente esse arquivo, tá? Ele vai fazer e vai registrar isso naquela nossa pasta inicial que a gente tinha feito, lembra? Dado isso, beleza, já temos tudo isso. Agora a gente vai começar de fato. Eu deixei aqui a parte do Markdown, não tinha visto. A apresentação tá boa, hein? Fiz de última hora, pessoal. Inclusive, fiz usando esse método todo que eu estou mostrando para vocês. Essa apresentação, esse formato, essa navegação, nasceu tudo de lá. Então, ó, o Markdown, ele é um texto assim, só que a IA consegue interpretar ele dessa forma, visualmente, com pesos para dar destaque em uma coisa, tirar de outra, simplesmente para organizar. Então, aqui a gente começa a brincar. Tudo que eu utilizar agora, agora que ela tem esse PRD pronto, tudo que a gente conversar com ela, ela já tem contexto. Eu não preciso ficar explicando toda hora o que a gente está falando, sobre qual projeto, qual parte. Ela sabe do que a gente está falando. Então agora eu vou começar a utilizar as skills do Cloud. Skills de copywriting, skill de motion, skill de front-end para a gente desenvolver um site, jurídico se eu quiser simular um termo de uso para já ter uma base para o meu advogado, para facilitar que ele possa fazer o termo de uso do meu app. Enfim, essa skill aqui, que é a Find Skills, existe uma skill de buscar skills. Sim. Eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo para vocês instalarem essa skill. Como que funciona essa skill? Você simplesmente fala para ele, eu preciso de uma skill de copywriting para poder fazer a minha landing page. Utilize o Find Skills para encontrar essa skill para mim. Aí ele vai usar essa skill aqui, ele vai buscar
milhares, centenas de milhares de skills que ele tem numa base no GitHub. Ele vai te devolver e falar, ó, encontrei essas 3 skills. Você quer instalar uma delas? Essa aqui é a que tem 3.000 downloads, já muito mais bem avaliada. Você instala e a partir dali você fala, agora que você use a skill de copywriting e faça um texto para a minha landing page, da minha plataforma. Note que eu não falei mais nada sobre, eu não dei nenhuma direção, qual que é a plataforma, o que é, não precisa. A partir de agora ele sabe, então só falar, chama essa skill e faça isso, chama outra skill e faça aquilo. Então, nesse caso, eu usei, tá, na plataforma aqui, nesse projeto que eu vou mostrar para vocês, eu usei essa skill de copyright, enfim, ele desenhou todo o projeto para mim, eu utilizei uma skill de front-end também, para ele fazer, dei umas direcionamentos que eu queria plataforma verde e tal, queria fotos, ele foi atrás de fazer tudo e me entregou esse site. Eu vou até, aqui tem uma simulação, mas eu vou até abrir na tela mesmo para mostrar para vocês. Esse site não está nem publicado, tá? Está em arquivo local aqui no meu computador, mas aqui é só para mostrar para vocês o que dá para fazer com isso e o quão fácil é. Olha o nível de site que eu consegui montar em pouco tempo, em muito pouco tempo mesmo. Isso aqui eu acho que eu me dediquei pouco, dava para ficar muito melhor se eu ficasse trabalhando mais em cima. E dava para fazer a plataforma inteira. Entende? Não é só o site, a gente podia fazer a plataforma toda, cadastrar um meio de pagamento, realmente desenvolver um projeto do zero. Então, ó, eu até coloquei aqui para simular, para exemplificar a plataforma, enfim, ela rodando. Vamos lá. E o que mais a gente consegue fazer utilizando todo esse método que eu falei? Qual que é o método? Tá? Só para recapitular. Criar a pasta, iniciar falando sobre a tua ideia, usar a skill de brainstorm e registrar um PRD, um arquivo em Markdown, que é aquele arquivo que eu já falei, e a partir disso a gente consegue trabalhar melhor os contratos da nossa empresa. Ah, eu não tenho, mas eu não falei para ele sobre o meu CNPJ. Sei lá, você precisa do CNPJ. Simplesmente digita o CNPJ e fala para ele, registra isso no nosso PRD, registra isso lá no meu arquivo base, na base de conhecimento. Ele vai começar a registrar e quando você fala, preciso de um arquivo de um contrato para um cliente X, você pode inclusive fazer um arquivo daquele para cada cliente. Falar, ó, vamos abrir uma pasta do cliente A e eu vou falar sobre ele. Use o Brainstorm para me ajudar aqui. Ele já vai ter contexto do teu negócio, vai te ajudar a definir uma proposta para o cliente e você depois fala, agora fecha um contrato. Ele vai fazer o contrato porque ele já tem os dois contextos, do cliente e o seu, e o negócio que você quer fazer. Ele fecha tudo e executa. Ads, aqui eu vou até mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, mas dá para a gente fazer a parte toda de publicidade, tráfego pago no Facebook. Dá para utilizar ele tanto para analisar dados, você começar a nutrir ele com dados, como te ajudar na criação, configuração, conteúdo, obviamente, você postar artigo no LinkedIn, óbvio, isso aqui é meio básico, mas dá para a gente fazer também. Qualquer tipo de assistente que fica ali. Eu tenho assistentes hoje em alguns projetos meus, assistente de growth. O que significa isso? O meu assistente, eu fico conversando com ele para entender novas estratégias para publicar alguma coisa, para chegar num objetivo mais rápido. Então ele me ajuda nesse sentido. E uma coisa que eu gostaria muito de mostrar para vocês, que eu acho que isso aqui vai ter que ficar para outro vídeo porque é um tema grande, são os MCPs e os conectores, tá? Os MCPs, eles nada mais são do que uma forma de você conectar um sistema a outro e o Claude e a IA consegue conversar com esse sistema. E você dá um super poder para ela. Por exemplo, a Meta acabou de lançar o MCP dela. Então eu consigo criar toda uma campanha e analisar toda a campanha via Claude, sem nem entrar na Meta. Eu consigo subir, criar o layout, fazer os criativos, segmentação, consigo criar tudo dando prompt para ele e sempre naquela base que eu falei, você cria contexto, vai criando um sistema, quer analisar um concorrente, joga o link do concorrente, analisa, ele cria um arquivo só sobre a análise, depois cria um terceiro arquivo de estratégia de ads para você e você começa a pedir para ele rodar ads pela meta MCP. Então você conecta a sua meta ao seu Claude.
Dá pra fazer isso com Gmail, Supabase, que é banco de dados, o Notion, o Slack, o Calendar do Google. Você consegue integrar isso, tem centenas também, acho que milhares, na verdade, milhares de ferramentas grandes que já oferecem o MCP. Então é muito fácil você hoje comandar várias ferramentas através do Cloud, tá? E é isso, pessoal. O primeiro vídeo que eu tinha para falar era isso. Não foi um vídeo muito longo, mas eu queria mostrar para vocês o primeiro passo, que é criar a pasta, brainstorm, conversar com a IA, PRD. A partir dali, você começa a estruturar teu projeto. Eu vou fazer alguns vídeos agora, uma sequência de vídeos, explicando um pouco mais a fundo o que são os MCPs, o que são conectores, como baixar skills, como utilizar as skills. Eu vou começar a soltar uma série de vídeos aqui, falando cada um sobre um item. Fechou? Valeu, pessoal!